Tá, pode começar. Na hora que estiver ao vivo, você fala. Boa tarde. Então, estamos aqui hoje para falar, né? Afinal, para que servem as constelações familiares? As constelações familiares, elas chegam para mostrar para a gente onde está difícil, o que pode ser leve. Eu venho nessa busca do autoconhecimento há muitos anos. Eu comecei fazendo outras coisas, eu comecei estudando psicologia transpessoal, depois eu fiz trabalhos energéticos, terapeuta de frequências de brilho, a leitura corporal, muitas coisas, os registros acásticos, para estar cuidando, para me desenvolver, para estar cuidando de mim mesma, olhando as minhas questões. E alguns anos atrás, então, eu conheci as constelações familiares e fui me dar conta de que muitas vezes a nossa vida não está fluida porque eu estou conectada com alguma coisa que os meus antepassados fizeram. E, na verdade, tudo que a gente faz e tudo que os nossos antepassados fizeram foi por amor ao sistema. Mas muitas vezes aconteceu dor, emaranhados, traições, até coisas mais difíceis ainda, assassinatos, suicídios, acidentes, mortes prematuras, e tudo isso atua no nosso sistema familiar. Então eu faço uma constelação para me ver onde que está difícil para mim. Aliás, às vezes eu faço a constelação para saber por que é que eu não arrumo um namorado. Será que a minha avó não pôde amar aquele que ela queria amar? Porque antigamente os casamentos eram arranjados. Será que eu estou repetindo a história da minha mãe, que teve relações muito difíceis? Será que eu estou fora do meu lugar, que eu estou lá, só aquela que fala assim, nossa, minha relação com meu pai é perfeita, parece que é assim, é coisa de vida passada, nós somos almas gêmeas, eu amo meu pai. Então eu estou no meu lugar errado muitas vezes, eu estou ali do lado do meu pai como se fosse a minha mãe. E se o lugar está ocupado, fica muito difícil de aparecer alguém, porque o lugar está ocupado com o meu pai, com muito amor. Isso acontece muito, é aquela que fica casadinha com o papai, a filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Então aí a gente cria essas dificuldades na nossa vida, nas nossas relações. E na maioria das vezes, muitas vezes eu estou repetindo aquilo que aconteceu. Quando a gente fala de constelação familiar, nós estamos falando de trazer à luz o que está oculto, o que eu não estou vendo, porque eu estou fazendo esse movimento porque eu não estou enxergando esse movimento. Então, quando eu faço a constelação, eu tenho a possibilidade de olhar o que eu não estou vendo e, a partir dali, fazer uma escolha e fazer diferente. Eu venho trabalhando com as constelações. Primeiro eu comecei fazendo constelações, depois eu comecei estudando constelações. Hoje eu sou terapeuta de constelação, sou uma consteladora e vejo os movimentos maravilhosos que acontecem com as pessoas. Como elas conseguem chegar num lugar muito mais confortável e fluido. E isso é muito bom. Quando foi comigo, eu lembro assim de como que eu pude harmonizar muito melhor a minha relação com os meus irmãos, como que eu pude lidar com as minhas emoções, as mais doídas e as mais profundas, de uma maneira muito mais leve e mais saudável. Eu entrei num movimento que sempre o dinheiro chegava e ia embora. Eu sempre tinha que gastar ele com alguma coisa. E agora eu consigo o dinheiro chegar e eu não tenho que estar gastando ele a todo momento, como se ele se esvaísse da minha mão. Hoje eu posso gastar ele daquela maneira que é a maneira que a gente fala, que é a maneira que deixa a gente próspera, que é gastar o dinheiro a serviço da vida, com coisas que vão me fazer estar a serviço da vida.
Eu, eu constelo também quando o dinheiro chega e não fica. Eu constelo quando o dinheiro chega, quando ele não chega. Eu constelo quando a minha vida profissional não flui. O que é que está acontecendo? Eu estou repetindo um padrão do meu pai? Eu estou repetindo um padrão do meu avô? Tem algum lugar que eu não estou me permitindo ir além do que eles foram? Tudo isso é uma questão que eu posso constelar. Eu posso constelar um sintoma. Os sintomas estão a serviço do nosso sistema familiar, para que a gente possa ver algo que foi excluído, algo que foi doído, que não foi visto com amor, que não foi respeitado. Então, todas essas questões das drogas, do alcoolismo, das doenças mesmo, daquelas que são corriqueiras, que são alergias de pele, e até as mais difíceis, o próprio câncer, a gente pode constelar e ter um novo olhar sobre aquilo. As constelações, elas se baseiam em 3 pilares, que é o campo morfogenético, o fenômeno e as ordens do amor. O campo morfogenético é onde estão essas informações que eu estou falando. Nesse campo morfogenético não tem só as informações das dores, das dificuldades do meu pai, da minha mãe, dos meus avós, dos meus bisos. Não. Lá estão as bênçãos também. Quando tem alguma coisa que eu de repente sei fazer sem que ninguém tenha me ajudado, me ensinado, e a minha bisa fazia. Isso é uma bênção que também está lá no campo. E eu acessei esse campo morfogenético e estou colocando ele em serviço da minha vida. O fenômeno é o fato de que na hora que eu coloco a constelação, essas informações se apresentam. E eu então vou ver onde que está fora da ordem nas ordens do amor. Quando eu desrespeito as ordens do amor, é que eu causo esses emaranhados que vão trazer transtornos na nossa vida. Então, as ordens do amor são a hierarquia. A hierarquia fala que quem veio primeiro no tempo tem a precedência. Então, quantas coisas eu posso olhar que causam transtornos na minha vida? Por causa dos meus antepassados e por causa da minha própria vida. Porque eu estou desrespeitando a ordem da hierarquia. Então, a hierarquia fala que quem chegou primeiro no tempo tem a precedência. Então, meu pai e minha mãe, o casamento do meu pai e da minha mãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Vamos dar exemplos, por exemplo, de emaranhados que acontecem com frequência que a gente vê aí. Uma empresa familiar, o filho mais velho fica ali tocando a empresa e o filho mais novo vai estudar. Quando o filho mais novo vai estudar, ele volta e quer assumir o lugar de presidente da empresa. E todo mundo acha que aquilo é que é o melhor, porque ele foi estudar especificamente para aquilo, então que ele deve assumir esse lugar e toma o lugar do irmão mais velho. A empresa provavelmente vai quebrar. Isso acontece com frequência. É só a gente observar. Outra coisa que acontece todo dia, toda hora. Eu não respeito os companheiros que eu tive primeiro. Falo mal, falo que eu prefiro que tivesse morrido. Chego às vezes até a desejar mal. Mas, na verdade, eu só sou essa pessoa que eu sou hoje porque eu tive todas aquelas relações anteriormente. Então, se eu dou um bom lugar para essas pessoas na minha vida, eu posso ter um bom relacionamento atualmente. Mas se eu não dou um bom lugar para quem veio primeiro, né, fica muito difícil de eu conseguir ter uma boa relação, um bom relacionamento atualmente. Então, se eu estou no terceiro casamento, teve um primeiro casamento, um segundo casamento, um primeiro companheiro, um segundo companheiro. Quando eu tenho filhos, é mais complicado ainda, porque eu estou falando dos pais dos filhos. E quando eu estou falando do pai do filho, eu estou falando do filho, porque 50% do filho é o pai e 50% do filho é a mãe. Então, quando eu falo mal do pai, eu também estou falando mal do filho. E assim eu vou causando os transtornos dos emaranhados por desrespeitar e excluir as pessoas com quem eu não concordo, não gosto, ou que me magoaram, ou que eu me ressenti. Na vida profissional, a hierarquia, todos aqueles empregos que eu passei me fizeram aprender alguma coisa.
Tem uns que foram muito difíceis, que eu fui desrespeitada, que não foi legal, que eu não fui valorizada. Que bom, aprendi. Se eu dou um lugar de aprendizado para aquele emprego, ele vai fazer um alicerce mais forte para mim poder ir para frente. Isso tudo é hierarquia. Hierarquia fala de eu estar no meu lugar. O meu lugar é o melhor lugar para mim. Então, eu sou filha, a segunda filha. O melhor lugar é o lugar de segunda. O melhor lugar não é eu assumir o lugar da minha mãe, querer estar ali decidindo e definindo tudo que ela vai fazer, que ela tem que fazer, quando ela tem que fazer, por que ela tem que fazer. Isso é querer tomar o lugar dela. Ela pode estar de idade, não tem importância, mas ela é a mãe. Então, se eu vou colocá-la na cama, é benção, mãe. Mas dorme, minha queridinha. É de um lugar, independente da idade da mãe da gente. A gente pode estar no nosso lugar de filha. E quando a gente está no nosso lugar de filha, eu tenho inúmeras possibilidades de ter minha vida mais fluida e mais leve. Quando foi comigo que eu me coloquei, que eu comecei eu acho que talvez a primeira constelação que eu tenha feito, eu me sentia um pouco não pertencente. E aí, quando eu fiz a constelação, eu percebi que eu é que me excluía. E o movimento dali começou a fazer parte. Às vezes a gente acha que a gente não pertence. E, na verdade, a gente é que está se excluindo daquele movimento. A segunda ordem é o pertencimento. A ordem do pertencimento, ela fala que desde que eu criei um vínculo, eu passo a ter direito a pertencer. Esse vínculo ele pode ser consanguíneo ou não. Os vínculos mais fortes são os consanguíneos. Então, pai, mãe, filho, avô, tio, bisavô, irmão, sobrinho, neto. São vínculos consanguíneos. Mas nós temos vínculos fortíssimos que não são consanguíneos. Somos seres humanos extremamente vinculados. Então, o meu marido, a família do meu marido, os meus amigos, as pessoas com quem eu trabalho, todas as pessoas que de alguma maneira eu interferi na vida delas e a vida delas se transformou por isso, porque eu fiz alguma coisa, eu estou vinculada com aquela pessoa, mesmo que seja favoravelmente ou desfavoravelmente. E nós, seres humanos, somos os reis da exclusão. Porque se não é do jeito que eu acho que é normal, se eu não acho que é do jeito que é legal, que é confortável, eu excluo. Então, não vamos convidar Titi, não, ele sempre acaba fazendo uma bagunça na festa. Aí falo, nossa, mas igual o seu tio, hein? Nossa, igual sua prima, hein? Nossa, igual sua mãe. Tem as pequenas exclusões e as grandes exclusões. As grandes exclusões são aquelas que a gente exclui mesmo. Esquece que aquela pessoa existiu. Na nossa história recente, muitas pessoas, há poucos anos atrás, eram colocadas em sanatórios e ficavam ali esquecidas, largadas e abandonadas. E isso traz reflexo na nossa vida. Quantas pessoas vieram fugidas da guerra, tiveram que deixar suas famílias? Isso são nossos antepassados recentes. Isso interfere na nossa vida. Aqueles que nós deixamos para trás, aqueles que nós não vimos, que nós não respeitamos. Isso não tem nada a ver com a ética e com a moral. Tem a ver com o que é normal. Então, não interessa se é alto, baixo, gordo, magro, feio, bonito, drogado, safado, bandido, bandidinho, bandidão. Não interessa. Interessa se é normal para mim, eu concordo com aquilo. Se não é normal, eu quero excluir. Então, se nós somos 5 filhos, são 4 são dentistas, um resolve estudar advocacia, aquele que está fazendo diferente do sistema é que tende a ser excluído. E aí, se eu tenho uma família, se são 5 filhos, 4 são bandidos, e um resolve não ser bandido, esse que não é bandido, acaba sendo excluído. E se ele prospera, ele vai sendo excluído cada vez mais.
mesmo que ele esteja fazendo uma jornada evolutiva pelo sistema. E a gente exclui e nem se dá conta. Os nossos doidinhos da nossa família, né? Eles escolhem ser os loucos por amor ao nosso sistema familiar. Todo mundo ia ficar um pouquinho birutinha. Aí ele vai lá assim, eu vou pegar só um pouquinho que você ia ficar biruta, ou que você ia ficar um pouquinho biruta, que você ia ficar um pouquinho biruta, e eu vou viver a loucura. Por amor àquele sistema familiar, ele resolve viver a loucura. E em vez da gente olhar e falar assim, muito obrigada, quanta coragem você tem. Escolher um para casa tão difícil pela família, e aí eu faço o contrário. Eu escondo, eu dou remédio, eu não levo para passear, eu não levo nas festas, porque atrapalha, porque é inconveniente. E aí o que acontece? Se eu excluir, na próxima geração vai tornar a acontecer para que eu possa olhar para isso novamente. E são inúmeros os exemplos que a gente pode dar das exclusões. Tem um caso muito interessante, e as ordens elas meio que se misturam, né? O pertencimento e a hierarquia, por exemplo, muitas vezes, quando eu não estou respeitando aquele relacionamento anterior, eu fico querendo excluir o pai dos meus filhos da vida deles e da minha vida. Eu estou desrespeitando a hierarquia e estou desrespeitando também a lei do pertencimento, como se ele não existisse. Né? Quando a exclusão é bem grande, bem característica, eu não deixo o pai nem chegar perto. Agora tem aquela exclusão pequenininha também, água mole em pedra dura, né? Quando eu fico, mas seu pai, hein? Tá fazendo igual seu pai, nossa, que coisa feia. Tô ali, igual a goteirinha pingando, falando mal, falando mal, falando mal, falando mal. Eu também tô negando aquela parte. E às vezes eu faço questão até de provar que eu tô certa, sendo que eu tô fazendo tudo equivocadamente. Eu provo para os filhos, às vezes, eu fiz de tudo para o pai vir e o pai não veio. Então, eu estou provando para o filho dele o afastamento do pai. Em vez de olhar para o filho e falar, meu filho, eu vou amar o seu pai em você o resto da vida. Tá tudo bem, é o pai certo para você. E você pode amar o seu pai também. Porque eu posso estar inteira quando eu posso estar de boa com meu pai e com a minha mãe. Quando eu estou inteira com meu pai e com a minha mãe, em mim, eu posso ir para a vida. Eu posso ser fluida, eu posso ser próspera. Eu posso conquistar. Então, tem a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber. O equilíbrio entre o dar e receber fala que as nossas relações a gente deve buscar fazer assim, ó, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. As vizinhas antigamente faziam isso lindamente, né? O brotinho de bolo ia, o prato não podia voltar vazio, voltava com biscoitinho, depois vinha os ovos da galinha, depois vinha a couve da horta, e assim elas iam equilibrando o dar e o receber, o dar e o receber. Nas nossas relações, a gente sempre deve buscar fazer isso assim, numa jornada evolutiva. Quando isso não cabe para pai e mãe, porque a vida já chegou até mim através do meu pai e da minha mãe. E a vida é tão grande que não tem como eu retribuir isso desse tanto. Eu posso retribuir um pouco passando a vida adiante. O que é passar a vida adiante, Andréia? Passar a vida adiante é seguir o sistema, tendo filhos, tendo netos, deixando que a família siga. Ou então me colocando a serviço da vida. Qualquer serviço pode ser colocado a serviço da vida. É a maneira como você olha para esse serviço. Quando você se coloca a serviço da vida, e não por você, ou só pelo dinheiro, ou, por aqui, ou para o outro, você está a serviço da vida. E aí você pode ser próspero. Tem um caso do equilíbrio entre o dar e receber que é muito interessante, que eu gosto de contar esse caso. Foi uma moça que eu fui constelar, e ela falou assim, eu quero constelar porque eu desequilibrei a ordem do dar e receber no meu último relacionamento e por isso eu não tenho uma boa relação com o meu ex, e ele é o pai do meu filho, e eu amo meu filho é tudo para mim. Eu falei, então vamos constelar. Aí
Ela falou, eu dei a faculdade, eu dei as roupas, eu dei o consultório, eu paguei os livros e depois ele foi embora. Aí nós começamos eu comecei a entrevista e comecei a verificar. Aí, de repente, eu falei assim para ela, quando você casou com ele? Você amava ele profundamente? Ela falou assim, na verdade, eu olhei para ele, achei que ele ia ser um bom pai, e eu já estava mais velha, e tudo que eu queria era um filho, então eu casei com ele. Aí eu falei com ela, bom, ele te deu tudo que você queria que era um filho. Por um filho, talvez você tenha que dar mais um pouquinho para ele. E ela acabou ajudando ele mais. E hoje eles têm uma relação maravilhosa. Inclusive, ela tem uma relação maravilhosa com a esposa dele. Então, assim, essas coisas acontecem quando a gente consegue ver, trazer um novo olhar para aquela mesma questão. E muitas vezes, porque eu não estou conseguindo tomar meu pai e minha mãe e não estou conseguindo observar também o que é real. Eu estou agindo como se eu fosse uma criancinha. A nossa criança muitas vezes é muito ferida. E aí eu fico meio perdida. Tem um outro caso que eu gosto muito, que é um grande amigo meu, que a primeira vez que ele veio constelar, ele já estava cansado do trabalho, o sonho dele era resolver a bolsa de valores, e o avô dele tinha sido um jogador, então ele queria, nem estava dando conta que o pai dele era jogador, e ele queria então agora trabalhar com a bolsa de valores. E estava perdendo, fazendo daquilo um movimento de jogo mesmo. Ele continua usando a bolsa de valores, mas acabou voltando para um trabalho dele. Do trabalho dele, ele foi convidado para ser o diretor daquela empresa que ele dava assessoria. Ele reatou os laços com o pai dele e ele vai ser pai. Então, assim, liberou o fluxo onde aquilo estava interrompido. E isso acontece quando a gente vai para o nosso lugar, quando a gente dá o lugar de amor e de respeito para o pai, para a mãe, para os avós, para os antepassados, para os irmãos. Para os irmãos que já faleceram. Às vezes a gente fica fora do lugar porque a gente teve algum irmãozinho que a mamãe perdeu. Então eu não sou a segunda filha, na verdade eu sou a terceira. Então, se eu vou para o meu lugar de terceira e não sou a segunda, a minha vida vai ficar mais fluida. Eu vou ficar mais inteira comigo mesma. E eu não vou ter que fazer nada por aquele irmãozinho que teve uma vida completa. Foi curtinha, mas foi completa. E fez um grande serviço e um grande para-casa de amor. Porque as vidas curtinhas, elas levam cargas pesadas do nosso sistema. Então, são inúmeros os exemplos que eu poderia dar aqui e nós vamos conversar muito. Essa é a primeira quinta-feira de muitas quinta-feiras. Todas as quintas-feiras, às 3 horas, nós vamos estar falando um pouquinho desse princípio básico das constelações, o que ela pode fazer pela gente, como que ela pode fazer os casos. Vocês vão poder deixar perguntas no Instagram, vocês podem mandar também no chat perguntas se quiserem, se tiver pergunta, podem fazer. Se depois também quiserem entrar em contato, também pode entrar em contato. Eu sou. Aparece lá com a sublinhação, né? Então, é isso que eu queria trazer para vocês e compartilhar com vocês hoje. O tanto que a constelação transformou a minha vida, o tanto que eu já vi a constelação transformando a vida de outras pessoas e o tanto que é gostoso e prazeroso quando a gente pode se dar esse presente de poder olhar para o nosso sistema, poder concordar com a nossa vida, concordar com o nosso sistema e fazer de uma maneira mais leve, mais amorosa, principalmente com a gente mesmo. É isso.